Bom, pessoal, já são 19 horas. Eu vou pedir para vocês apenas mais uns 2 minutinhos aí, porque tem bastante gente entrando ainda. Eu estou admitindo as pessoas, nós já estamos aí com 20 participantes. Todos me permitirem aí pelo menos mais uns minutinhos, que eu acho que as pessoas estão entrando nesse momento. Okay? A todo esse pessoal que está entrando agora, peço para, por favor, deixarem os microfones fechados. Para deixar o microfone fechado. Mas é o meu, não aparece foto gravando aqui. Dona Maria do Carmo, seu microfone está aberto. Opa, vou desligar ele. Cadê? Ai, meu Deus. Tem um símbolozinho de... E, deixa eu ver, acho que já foi. Isso. Já foi? Agora, fecha de Tá novo. gravando? Fecha de novo. Botar o São Antônio também? Fauzi também está aberto, Fauzi. Rapaz. Tá certo, tem razão. Né? Ele gosta. Fauzi, seu microfone está aberto. O Davi gosta da carne. Tá certo. Fauzi, está me ouvindo, Fauzi? Tô ouvindo. Seu microfone está aberto. Ok, vou fechar. Como é que eu Por fecho? que não Agora aparece na foto? lascou tudo. Como é que eu fecho o microfone? Tem o símbolozinho do microfone aí, é só clicar no símbolo do microfone. Por que não aparece minha foto? Porque eu acho que a senhora deixou o vídeo desligado, mas não tem problema. É melhor. Só fecha o microfone, Dona Maria do Carmo. Oh, mas eu não mexi nele, não, caramba. Pessoal, como eu informei a todos, essa reunião aqui ela está sendo gravada. Vocês podem perceber que tem até algum símbolo, alguma informação para vocês que está gravando a nossa reunião, tá? É só o meu que está gravando. Mas não aparece. A Kelly tá, não sabe mexer, ela tá assim. Não, aquele está em ordem. Não conseguiu ligar o áudio. 7h04. 7h05 eu começo. Bom, pessoal, são 7h05, nós já temos aí 22 pessoas online. Eu acredito que a gente possa começar. Devemos começar, até em respeito a todos que já entraram no horário, e conforme as pessoas forem entrando e vão pedindo participação, eu vou liberando. Então, primeiro eu queria agradecer a todos a disponibilidade de estarem aí assistindo essa apresentação. Gostaria que, neste primeiro momento, todos pudessem assistir à apresentação inteira. Por favor, anotem os seus questionamentos, deixe eu terminar toda a parte de apresentação e aí, em seguida, nós vamos ter todo o tempo suficiente para debater e tirar todas as dúvidas. O que eu quero deixar bem claro para vocês é que eu tentei fazer o melhor estudo possível, eu tentei montar uma apresentação detalhada para vocês e, no final, a gente discute item por item, se precisar eu volto em algum slide que vocês queiram. Então, por favor, façam as suas anotações. Ok? Então, vamos seguir.
Então, o que nós vamos falar hoje é tudo o que eu tenho para apresentar para vocês a respeito de individualização de água e gás, ok? Eu só estou admitindo mais algumas pessoas aqui. Então, esse eu sei que é um tema polêmico. Assim que eu lancei a proposta, eu já percebi que no grupo onde se tem, vamos chamar o extraoficial, não no nosso canal oficial de Zap, porque lá só existe uma via de mensagem, não existe bate-papo lá. Eu percebi que chegaram algumas pessoas comentando de que todo mundo está muito preocupado, alguns são contra, outros são a favor, uns não entendem por quê. Então, eu resolvi detalhar isso para vocês assim. A primeira pergunta que eu acho que todo mundo começou a fazer foi: por que individualizar? Então, nosso condomínio já é antigo, nosso condomínio tem 10, 15 anos. Por que nós vamos falar em individualização de água, individualização de gás? E aí eu pergunto, a pergunta ela não deveria ser por que não individualizar? Então, eu vou lançar algumas coisas aqui, algumas ideias que eu gostaria que todo mundo refletisse essas ideias. Todo mundo tem o direito de concordar e todo mundo tem o direito de discordar. Mas eu acho que a gente pode fazer isso tudo na democracia, um respeitando a opinião do outro. Então, pode ser que A discorde de B, mas eu acredito que numa reunião democrática, todos expressem a sua opinião e a gente vai respeitar todas elas. O Kleber que entrou agora e o Carlos que entrou agora também, eu gostaria de pedir que vocês deixassem o microfone desligado, por favor. Então, seguindo, eu vou fazer uns questionamentos para vocês pensarem. Então, uma escolha que vocês poderiam fazer. Eu vou convidar vocês para ir sair para a gente comer. Então, eu vou oferecer duas opções. Um lugar onde a gente pode sair, comer à vontade, não importa o quanto nós vamos comer, mas nós já sabemos quanto nós vamos gastar. Porque numa churrascaria a gente vai, come à vontade e sabe o preço que eu vou pagar pelaquela comida. E muitas vezes não importa, nem se eu quero ou não quero. Às vezes a gente pega uma coisa para experimentar, acaba deixando de lado, come outra, não importa. Eu vou comer à vontade e sei o que eu vou gastar, tá ali. Ou eu vou dar uma outra opção, que nós poderíamos ir para um restaurante, onde nesse restaurante vai vir o seu prato de comida e tudo aquilo a mais que você quiser consumir, você sabe que você vai ter que pagar por aquilo. Então, comer o segundo prato, vou pagar de novo. Consumir mais, vou pagar mais. Qual seria a opção da maioria? Tenho quase certeza de que a maioria iria escolher comer à vontade, sabendo o que eu vou gastar. Isso, eu acho que é uma coisa normal. Todo mundo pensa, por quê? Na maioria das vezes, nós estamos sempre procurando o máximo possível, o menor gasto possível. Liliana, por favor, você entrou agora, eu gostaria que se você pudesse desligar o seu microfone, por gentileza. Só um minutinho. Eu acho que é assim. Então, continuando. As nossas escolhas sempre elas tendem a ir para esse lado. Vou voltar para cá. Uma segunda situação. Como você avalia? Você é convidado para uma confraternização entre amigos, onde a conta será dividida entre todos. Não importa o que você irá comer ou beber. A conta final será dividida por pessoa. Ao final da festa, você comeu pouco, tomou água e teve que dividir a gula de alguns e a bebedeira de outros. Será que você não pensa que isso não foi muito certo? Porque eu não consumi isso tudo. Porque tenho que pagar. Em várias situações a gente se depara com isso.
em algum lugar onde nós fomos, acaba dividindo por pessoa e você ouve invariavelmente comentário de alguns. Pô, mas eu não bebo, o rapaz lá tomou uísque 12 anos, eu só tomei refrigerante diet, eu vou ter que rachar a conta. Essa situação muitas vezes desagrada alguns. Acredito que muitos aqui já podem ter passado por isso. Uma outra comparação que eu queria fazer. Se a gente fosse falar de energia elétrica, por que a energia elétrica nós somos mais rígidos com o consumo? É simples. Sozinho o nosso próprio consumo da energia elétrica. E às vezes eu me pergunto, por que nós aceitamos pagar o nosso próprio consumo de energia elétrica, mas o nosso próprio consumo de água e o nosso próprio consumo de gás, nós às vezes perguntamos, por que individualizar? Será que não está na hora da gente pensar que nós devemos ter um consumo mais consciente disso tudo? O mesmo consumo consciente que a gente tem em relação à própria energia elétrica, onde a gente fala, desliga aquilo, apaga a luz. Porque pensa, olha alguns dados interessantes. O evitar o desperdício de água deve ser uma preocupação constante nas atividades do dia a dia. Para muitos de nós, é difícil calcular e perceber a grande quantidade de água que utilizamos em nossa rotina. Escovar os dentes, tomar banho, acionar a descarga, lavar a louça, lavar as roupas e se hidratar estão entre as tarefas diárias que praticamos involuntariamente, sem pensar ou contabilizar a dimensão desse consumo. Você consegue calcular, por exemplo, quantos litros de água são gastos num banho de 15 minutos? Sabe dizer qual tarefa diária consome mais água na sua residência? E aquela torneira pingando, será que o desperdício é significativo? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma pessoa necessita de um consumo mínimo de 110 litros de água por dia. Essa medida supostamente seria suficiente para um indivíduo saciar a sede, cuidar apropriadamente da higiene e preparar os alimentos. Para termos uma noção, se escovamos os dentes com a torneira aberta por 5 minutos, gastamos 12 litros de água. Com a torneira fechada durante o mesmo tempo, gastamos apenas meio litro. No caso do banho, 15 minutos consomem 135 litros de água. Tomando um banho de 5 minutos, esse consumo cai para 45 litros. Já a torneira pingando pode desperdiçar cerca de 46 litros por dia. A pergunta: o que você tem feito para evitar o desperdício de água? Isso tudo, pessoal, eu fiz questão de colocar que é justamente para as pessoas despertarem um pouco para o consumo. Então, existe o consumo consciente de muitos e existe o consumo de muitos que não se preocupam tanto com isso. Às vezes, e eu vou mostrar alguns detalhes aqui para frente, Saiu, papai. até mesmo por desconhecimento. A pessoa talvez não tenha noção do quanto ela está gastando de água. E eu vou mostrar alguns dados para vocês. Mas a pergunta: qual o consumo médio de água do nosso condomínio? No mês de junho, consumo de 7.020 metros cúbicos de água. Nossa conta foi R$30.000. 7.000 metros cúbicos de água, para ser um pouquinho mais preciso, significam 7 milhões de litros de água. Eu fiz um estudo através dos dados fornecidos pela própria Caerne para poder mostrar para vocês qual o dia que mais se consome água no nosso condomínio. Esses dados são estatísticos de janeiro de 2020 até junho de 2020. Então, nós temos aqui, sexta-feira,
é o nosso recorde de consumo de água. Muito provavelmente pode estar associado àquela faxina diária, aquela rotina que normalmente se tem de deixar tudo pronto para o final de semana. E na estatística, o final de semana é o que menos se gasta. Curiosamente, eu fiz um outro dado. Eu fiz o consumo durante 24 horas, e esse consumo é estatístico também pela Caerne, não é dado apurado internamente. Então, isso está num site da Caerne, e aí eu só compilei todos os dados. Então, aqui nós temos desde da 1h da manhã até a 0h, até as 24 horas. Então, olha que curioso. Às 14 horas é o nosso pico de consumo. É claro que está muito próximo esse meio aqui. Então, das 10 horas da manhã, a hora que talvez comece a se pensar no almoço, até as 15 horas da tarde, a hora que se acaba de sair do período de almoço, é o período onde mais se consome água. E o pico mesmo acontece entre 13 e 14 horas. Mas o que mais me chamou a atenção nisso não é o dado do consumo aqui. O que mais me chamou a atenção é isso aqui embaixo. Porque às 3 horas da manhã indica que nós temos um consumo de 2 metros cúbicos de água. Ou seja, 2.000 litros de água se consomem na madrugada, entre este horário. E isso vem se repetindo. Então, isto me leva a crer que nós temos possível vazamento de água nas unidades. Se isso for uma realidade, se isso for verdade, eu convido para a gente fazer uma conta. Num possível vazamento de água, num consumo onde nós temos 7.000 metros cúbicos de água, nós estamos falando de 2 metros cúbicos por hora. 48 metros cúbicos por dia. 1.440 metros cúbicos no mês. Mais de 20% do valor da nossa conta pode estar relacionado a vazamento. Se levarmos em consideração a conta de junho, R$6.000 podem estar relacionados a vazamento. Alguém pode pensar, sim, mas podemos ter vazamento na área comum também. Eu, desde que entrei, colocamos uma rotina lá, eles estão fiscalizando essas áreas, mesmo fechadas, eles têm a rotina de entrar nos banheiros, eles têm a rotina de entrar e vasculhar toda a nossa área comum, sempre na busca de algum vazamento. Não identificamos nada assim que pudesse estar vazando a ponto de podermos contribuir, mas é uma rotina nossa. A pergunta, será que esse tipo de trabalho também está sendo feito pelos moradores? Não sei. Deveríamos fazer esse trabalho também. Eu não entendo que isso seja um trabalho que a administração deva fazer. Já ouvi alguns comentários falando, no passado foi feito um trabalho assim que a administração deveria fazer novamente. Mas a administração tem tanta coisa para se preocupar. Vocês não acham que a pessoa, o próprio morador, deveria se preocupar com isso também, do que transferir essas responsabilidades? Nós temos que pensar nisso, certo? Aí eu pergunto, qual o custo mensal de cada apartamento hoje? Hoje, só um minuto, deixa eu só demitir mais alguma pessoa que está tentando entrar. Se nós fizermos uma conta aí, que é a base de R$30.000 a nossa conta do mês de junho, ela é rateada por 360 apartamentos. Então, o consumo da pessoa, mais o consumo da área comum, porque nós temos o consumo da área comum normal, hoje é rateado na ordem de R$ 83,33 por apartamento. E isso só estamos falando da água. A nossa estimativa é que um consumo deveria ser aproximadamente 80% consumo e 20% área comum.
Isso é um dado também que eu estou colocando bem claro, é uma estimativa. Como nunca teve nenhum outro hidrômetro aqui marcando para onde está indo essa água, nós não temos absoluta certeza. Mas acredito eu que 20% desse consumo já é um valor considerável e alto até. Mas qual seria a nossa proposta para individualização? Primeiro que volto a falar, nós vamos usar como exemplo aqui sempre a água, mas a sistemática do que eu estiver falando aqui, ela vai ser a mesma também para o gás. A única diferença é que o nosso gás, ele não tem nenhum tipo de relógio. Nós temos um consumo que ele é feito por quilo e não existe nenhum lugar onde eu pudesse ter feito todo esse trabalho para apresentar também com o gás. Então, o gás nós temos o valor da conta que se tem dividido por 360 apartamentos. Mas a sistemática será a mesma. Então, vamos lá. A individualização, ela será feita internamente. Ela não será pela Caerne, não será pela Potgás, no caso do gás. Serão instalados medidores de consumo, um para a água e outro para o gás. Vai ter um leiturista que irá apurar o consumo de cada apartamento através dos medidores. Uma vez por mês vai vir alguém aqui, vai fazer a leitura através de um aplicativo. Esse aplicativo vai direto para o nosso sistema, nosso não, é o sistema da administradora, vai para lá, já dizendo, apartamento do seu Edmilson consumiu tanto de água, tanto de gás. Já vai direto para o meu boleto isso. O condômino será informado no seu boleto sobre o seu próprio consumo e o da área comum. Tá ouvindo agora? E aí vem ainda a pergunta que todo mundo, tá bom, Edmilson, mas quanto eu vou pagar da água? A taxa de condomínio, hoje, ela é composta assim. Essa é a nossa previsão orçamentária que está válida desde o ano passado. Então, na época, foi aprovado R$30 mil para a Caerne, que seria o consumo de água. E foi aprovado R$13 mil de gás, ou seja, R$43 mil entre água e gás. Isso significa que a água são os 83,33 e o gás 36,11. Então, por apartamento hoje, se paga dentro da taxa de condomínio R$ 119,44. Qual é a proposta? A nossa taxa atual de condomínio, com desconto, ela é R$ 715,50. Nós vamos retirar esse valor da taxa de condomínio. Vai ser R$ 119,44 a menos. Quanto vai ser a taxa de condomínio? R$ 596,06. Entendam, taxa de condomínio significa despesas do condomínio rateado entre condôminos. Quando nós colocamos o nosso consumo próprio de água e o nosso consumo próprio de gás, nós já estamos colocando despesas dentro da taxa de condomínio que não são despesas do condomínio, são despesas nossas. Então, essa é a grande proposta. Vamos deixar a taxa de condomínio apenas com despesas do condomínio. Tiraremos as nossas despesas daí. E aqui o 119,44 está toda a água e todo o gás. Ah, Edmilson, por que você está tirando tudo se daí tem parte da área comum? Justamente porque, como nós não temos ainda um cálculo exato para dizer para todos, X% do nosso consumo é área comum. Se eu colocar a minha estimativa de 20% e eu estiver errado, vamos supor que ela seja só 10%. Eu vou arrecadar mais dinheiro de vocês sem precisar.
E o inverso também é verdadeiro. Se ao invés de 20 ela for 30, eu vou arrecadar menos do que eu necessitar. Então, a ideia é pegar a nossa conta, que seriam aqueles 30 mil reais. Lá nós vamos ter a leitura de todas as unidades, a somatória daquilo tudo, menos o consumo do mês, é a área comum. Ratearemos de acordo com o consumo específico da área comum naquele respectivo mês. Pode ter mês que se consuma a área comum um pouco mais, pode ter mês que se consuma um pouco menos. Vamos seguindo. Então, recapitulando. Junho, nós gastamos 83,33 referente à água. Custo da nossa conta, R$ 30.013,24. Nós consumimos nesse mês 6.840 metros cúbicos de água. Isso equivale a R$ 4,39 o metro cúbico da água. Se na estimativa nós deixarmos 20% para a área comum, isso significa que 1.368 metros cúbicos a área comum consumiu. Isso daria o equivalente a R$ 16,67 para cada morador. E o restante, os outros 5.472 metros cúbicos, é o que seria rateado entre as pessoas. Ou seja, neste exemplo, para que todo mundo entenda, eu somando a área comum e somando o consumo dos moradores, dá 83,33. Para se ter uma ideia em relação a consumo versus final da conta. Um apartamento hoje que estiver fechado, quanto ele vai consumir de água? Se não tiver vazamento, é claro. Nada. Quanto ele vai pagar de consumo? Nada. Quanto ele vai pagar referente à área comum? Os 16,67. Todo serviço de leitura, ele tem uma taxa de leitura. Para que vocês tenham uma ideia, essa taxa de leitura em uma das empresas chegou a R$ 5,00 para fazer a leitura da água e R$ 5,00 para fazer a leitura do gás. Nós negociamos através do próprio aplicativo que tem na administradora e conseguimos reduzir para R$ 3,50 as duas taxas, ou seja, R$ 1,75 para a água, R$ 1,75 para o gás. Com isso, um apartamento que está fechado, que não teve consumo, ele iria pagar R$ 18,42. Uma pessoa que tem um consumo de 7 metros cúbicos de água, ela vai gastar 7 metros cúbicos de água, multiplicado pelo valor do metro cúbico, vai dar R$ 30,73. Mais a despesa da área comum, mais a taxa, ela vai pagar R$ 49,00. Então, ou seja, somando todos os apartamentos, o final vai me dar um valor de consumo, que é o que eu estava explicando. Este valor menos este valor vai gerar o consumo da área comum e o respectivo valor. Mas eu tenho certeza que está todo mundo agora com um ponto de interrogação dizendo, tá bom, Edmilson, mas eu não sei quanto eu consumo de água. Isso quer dizer que eu vou pagar mais ou que eu vou pagar menos? Continuo sem saber. Tá bom, vamos tentar detalhar de uma outra forma. Através do consumo que a Organização Mundial de Saúde indica, ela diz que 110 litros de água por dia seriam o suficiente para uma pessoa usar. Nessa lógica, seriam 3,3 metros cúbicos de água por mês. Se arredondando aí, vamos considerar 3,5 metros cúbicos de água por pessoa. Então, voltando. Um apartamento onde está vazio, não tem ninguém, consumo dele, 0. Área comum ele vai participar igual a todos, a leitura ele vai pagar igual a todos, o que ele vai pagar é R$ 18,42. A nossa
população aqui, ela é uma grande maioria de 2 a 4 pessoas no apartamento. Pense a pessoa que tem 2 pessoas, um casal dentro do apartamento. Nessa ordem de consumo, ela pode consumir R$ 30,73 de água, contribui igual na área comum, paga a taxa igual a todos e vai gastar R$ 49,00. Desculpe, vou voltar aqui. Perdão. Vai gastar aqui R$ 49,00. Ah, mas Edmilson, o apartamento que tem 6 pessoas, no fim da conta vai gastar muito mais do que hoje. Sim, é claro, porque nós estamos falando de consumo. E nós estamos mostrando aqui que o consumo de uns não é igual ao consumo de outros. E que hoje o correto, o consciente, o usual é você pagar pelo seu próprio consumo. Existem apartamentos aqui que tem mais de 8 pessoas morando. Eu vou me colocar no exemplo. Aqui na minha casa somos 5. Eu consumo água de 5 pessoas. Ou seja, quem mora sozinho, quem tem 2 pessoas, está pagando a minha água. E eu também não acho isso justo. Eu sou responsável pelo meu consumo. E aqui eu faço um link com um daqueles primeiros slides, onde mostrava a possível vazamento que tenhamos nas unidades. Será que se as pessoas forem responsáveis pelo seu próprio consumo, pagando isso, será que isso tudo vai continuar vazando? Será que a própria pessoa, na hora que for informada de que está tendo um consumo excessivo na casa, não vai tomar providência? Como, às vezes, você tem um curto na sua casa, você já sai correndo para consumir, para corrigir. É esse tipo de coisa que eu gostaria de despertar nas pessoas. Que cada um seja responsável pelo seu próprio consumo. E taxa de condomínio, separar consumo de morador. Então, seguindo, qual será a informação que cada um vai receber no seu boleto? O boleto, ele vai vir separado assim. Taxa de condomínio. Reparem que eu falei que o condomínio ia ser 596, porém aqui está escrito 662. Por quê? Porque aqui ele está sem desconto. Lá eu já mostrei o valor que você vai pagar com desconto. Qual vai ser o desconto a partir de agora? R$ 66,23. É os 10% que a gente coloca aqui, que vai dar o valor dos 596. Então, quem teve um consumo de água de R$ 43,90, que possivelmente pode ser uma pessoa aqui nessa faixa de duas pessoas em casa, ela vai pagar R$ 43,90 de água, consumo de gás, R$ 27,00, por exemplo, consumo da área comum, lembra que na nossa conta tinha R$ 16,67, que era um valor fixo? Vai aparecer aqui quanto que você está pagando referente à área comum. A taxa de leitura era 1,75, aqui está 3,50 porque é água e gás. E o consumo da área comum de gás. Isso aqui é irrisório. Sim, é porque nós só temos um ponto praticamente de consumo de gás na área comum. Ele é na cozinha das churrasqueiras. Então o consumo deve ser mínimo lá dentro. Essa é a informação que todos vão receber. A ideia é, caso seja aprovada a individualização, nós teremos no início, eu pretendo fazer pelo menos de 10 em 10 dias, a leitura disso e a informação desse consumo para cada morador. Por que isso? Porque realmente ninguém tem ainda noção de quanto está consumindo. Talvez tenha um casal de mais idade em casa que também não consiga detectar um vazamento. Então, se a gente consegue fazer essa leitura e se a gente consegue informar a pessoa de 10 em 10 dias, olha, o seu consumo nos últimos 10 dias
está dando de X metros cúbicos. Isso significa que a sua conta final ela pode chegar a tal valor. Isso a gente pode fazer com 10, com 20, com 30 dias. E informando todos. Olha, por favor, preste atenção no seu consumo. Procure se tem algum tipo de vazamento. E aí, a pergunta também que todo mundo fez. Qual será o custo da individualização por apartamento? R$ 590 em 5 vezes. O medidor de água custa em torno de R$ 290. O medidor de gás custa em torno de R$ 300. Só um minutinho, por favor. Vamos lá. Como que nós vamos pagar isso? Em 5 vezes de 118. Tá bom. Mas como vai ficar isso na taxa do condomínio para os próximos 5 meses? Se nós estamos propondo reduzir para R$ 596 com desconto, vai acrescer R$ 118 nos 5 primeiros meses. Com os R$ 3,50 da taxa de leitura, nos próximos 5 meses a taxa ficaria em torno de R$ 717,50. Ou seja, hoje nós pagamos R$ 715,50. Se em 5 meses nós faríamos isso, mas lembrando, quanto a pessoa vai pagar de condomínio? É R$ 717,56 mais o seu próprio consumo. Que fique claro, não é que os próximos meses serão fixos de 717. Quem tem um consumo baixo vai estar aqui. Ou seja, 5 meses nós vamos pagar a individualização. Em seguida, como ficam após os 5 meses? Do jeito que nós estamos propondo. R$ 596, R$ 3,50 da leitura, ou seja, o nosso condomínio vai ficar em R$ 599,56, mais o que você consumir de água e gás e o rateio da área comum. Quanto é? Não sei. Vai depender de tudo da gente. Vai depender. Na área comum, vocês podem ficar tranquilos, porque eu vou estar atuando para tirar todo tipo de vazamento e a gente vai estar tentando fazer o consumo mais consciente possível. Algumas pessoas já viram que lá embaixo, perto da quadra do S2, tem lá uma caixa d'água, que é captação de água, seja na hora da limpeza da piscina, seja na hora de chuva. Ali tem uma caixa de 10 mil litros de água, onde a gente usa para fazer irrigação, onde usa para mandar água para irrigar a parte de cima. Nós podemos pensar até em melhorar esse sistema para aproveitar o máximo de água possível. Isso vai diminuir o consumo da área comum. Agora, o consumo próprio depende de todo mundo pôr um pouquinho a mão na massa e colaborar para a gente economizar a água. Então, agora, gente, eu dei toda uma explanada. Eu vou deixar agora o que eu vou pedir. Nesse momento, nós vamos começar a falar. Eu vou abrir para vocês todos poderem participar, para todos poderem se expressar. Então, veja só. Nós temos agora, neste momento, 35 pessoas online. 36, acabou de entrar outro. É meio... Cada um que for falar, por favor, abra o seu microfone, peça a palavra, se alguém tiver, para a gente ir dando a palavra para todo mundo que queira se manifestar. E, mais uma vez, eu peço que todo mundo respeite a opinião do outro. Eu deixo claro aqui que eu estou promovendo um debate. Esse debate é para que todo mundo possa ter apreciado todo esse volume de informação que eu passei, para que todo mundo, a partir de amanhã e até sábado, na hora da assembleia, possa ter tirado todas as suas dúvidas, ter formado a sua opinião, deixa e expressa a sua opinião em voto. Lá nós vamos ter o resultado final. Se aqui nós vamos ter uma individualização ou não. E assim a gente segue. Então, sem discussões, eu estou promovendo debate e a opção de escolha de todos vocês. Então, está aberto para quem quiser falar, por favor.
Se alguém quiser, tem que liberar o microfone. Eu sugiro que você vá anotando a ordem das pessoas, senão pode ser que 2, 3 pessoas queiram falar ao mesmo tempo. Assim como na Assembleia, você anota quem quiser falar. Eu acho legal para organizar. Tá bom, Liliane, uma boa ideia. Só vou pegar peço um minutinho, só vou pegar um papel e uma caneta. E aí todo mundo que quiser falar, vai falando. Ó, eu gostaria, e eu vou anotando uma ordem aqui, e aí eu vou chamando e a pessoa se manifesta. Você gostaria, Liliane? Sim, sim. Ok, então, por ser a detentora da ideia, será a primeira. Vamos lá. Veja, a questão da justiça, eu acho que ela tem que ser colocada mesmo, porque eu não acho justo uma pessoa que mora sozinha ou um casal pagar a mesma quantidade que uma família grande, certo? Agora, eu só tenho uma dúvida. Como vai ser o controle do condômino em relação a esses dados dos medidores? Tipo assim, na estrutura, esses medidores vão estar onde? Por exemplo, eu para a luz, eu posso hoje ir lá embaixo e ver se a Cosern anotou direitinho a quantidade de watts que eu estou gastando. Como é que é feito esse controle pelo condômino? Excelente pergunta, Liliane. Talvez foi até falha minha de não ter mencionado isso, mas vamos lá. No nosso hall, do lado da caixa de incêndio, todo hall tem lá o seu compartimento do incêndio, tem ali as prumadas de água que passam para cada apartamento. Lá vai ser instalado o relógio, o medidor. Então, aquilo fica ali, nós não temos uma trava, um trinco, nada. Aquilo ali fica aberto o tempo todo. Caso você queira, você também pode fazer o seu próprio acompanhamento. Você pode ir fotografando a sua leitura para comparar com a leitura que vai ser apresentada para você. Então, aquele relógio fica exposto. Além disso, no próprio relatório do sistema, tem como você solicitar as suas últimas medições de água. Então, lá vai ficar todo o registro. Esse aplicativo, ele fotografa o hidrômetro e vai falar hidrômetro da Liliane, apartamento X. Isso vai direto para o seu boleto. Então, nós vamos falar o dia da leitura. Vamos ter todo dia 1º será a leitura da água. Você pode ir no dia 1º também e comparar. Talvez vá dar uma variaçãozinha e que tem que ser pequena, de acordo com o seu histórico de consumo, a não ser que você tire junto com a pessoa para poder tirar a mesma foto. Você pode ter 1 hora depois, 1 hora, 2 horas depois, no fim do dia, e ele passou no início do dia, mas você vai ter acesso a esse hidrômetro para fazer o seu acompanhamento também. Marcílio, é isso aí? Respondi, Liliane? Tá. Marcílio, acho que tem uma marcaçãozinha de uma mãozinha aqui, eu acredito que você queira falar, pois não? Tá me escutando? Perfeito. Pronto, boa noite a todos. Eu tenho algumas dúvidas. Eu particularmente, eu acho bacana essa questão da justiça, mas eu acho que na prática isso aí não funciona tão bem como na teoria, tá entendendo? Eu acho assim, quem tá com o apartamento desocupado, de fato isso aí vai ter vai ser bem sensível, essa redução de cada um. Mas quem está no consumo, lembrando que imaginemos que 5% dos apartamentos estejam desocupados, eu não sei quantos estão desocupados. 10%. Mas imaginemos que... Quanto? 10% dos apartamentos. Eu fiz esse levantamento através do cadastro que nós temos na administração. Eu tenho em torno de 38 apartamentos fechados. Pronto. Então, eu vejo da seguinte forma, 10% dos condôminos vão realmente ser beneficiados. E, por justiça, ótimo. Mas 90% eu acredito que não vai ter muita alteração. Pelo contrário, esses 10% das pessoas que não utilizam água, que acabam pagando iguais a todo mundo, a sua conta individual. Imagine que ninguém fez uma redução de consumo. Cada um está consumindo igual hoje. Eu acredito que a gente vai pagar pelo menos 10% a mais, que é os 10% do pessoal que não consome. Então, a conta, naturalmente, ela vai vir 10% a mais se você não fizer nenhuma economia. Então, assim, matematicamente, eu vejo que não vai ter essa redução significativa. Tá entendendo? E ainda mais com esse investimento de R$ 590 por mês,
ou por mês não, desculpe, para o investimento, né, que é de 118 por mês, esses 5 primeiros meses eu acredito que vai ser muito impactante. Eu acho que vai ser muito impactante e muita gente eu acho que vai se surpreender pagando muito mais do que está pagando hoje. Então eu tenho uma preocupação que nesse período agora de pandemia e tudo, muita gente vai entrar em crise financeira e eu acho que uma mudança abrupta do sistema eu acho muito impactante, tá entendendo? Eu acho que não é, talvez não fosse o momento ideal. Eu acredito na justiça e tudo, mas eu acredito que não é o momento ideal. Eu acho que talvez eu apostaria nesse primeiro momento de pandemia, inclusive que o pessoal está mais solidário e tudo, numa educação para um consumo mais racional. Tá entendendo? Uma campanha com dados estatísticos. Vamos medir para cada torre, vamos fazer tipo uma competição para cada torre. Vamos tentar conscientizar o pessoal, tá entendendo? Botar os dados estatísticos. Olha, hoje a gente consumiu mais, ó, vamos estar mais atento e tal, alguma coisa desse tipo. Ok, porque assim. Desculpa, só uma informação. Pode falar. Nós não temos, neste momento, se todo mundo, vamos supor, não aprovou a individualização e optou, a gente pode até colocar relógios individuais por torre para eu poder até saber qual é a torre que pode estar com mais vazamento, menos vazamento, alguma coisa nesse sentido. Hoje não existe. Hoje só tem um único relógio que marca o consumo do condomínio no todo, tá? Então, essa competição, eu não tenho ferramenta para fazer a medição hoje. Não, mas aí acho que o investimento não seria tão alto, né? Que 590 um medidor para cada um, então é para cada torre um, né? Então seria, acho que, um investimento muito mais baixo. Enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que assim, eu acho que eu estou morando agora, eu não estou morando nos Corais mais. Estou morando em outro condomínio, inclusive aqui a gente paga água e não paga gás. Gás não é individualizado, mas água é. Eu ainda não recebi a primeira conta de água, então eu não sei, eu não tenho minha base ainda para opinar. Tá mas bom. eu acho muito difícil ter essa redução que você falou aí. Eu não concordo muito, eu tenho certeza absoluta como não vai ser nessa escala de grandeza, não. Claro, os que estão fechados, os que moram sozinhos, que, né, às vezes a pessoa nem se alimenta, passa o dia fora de casa e tal. Esses que eu acho que a minoria vai realmente se beneficiar por merecimento, por mérito. Tá bom, mas assim, eu acho que a grande maioria vai pagar mais. Tá bom. E aí e depois que individualizar, e depois neguinho que a pessoa voltar e não volta mais, não. Então é um caminho sem volta. Registrado a sua opinião. Desculpe, eu estava obrigado. É porque eu já tenho mais 2 pessoas pedindo para falar, então eu vou pedir para que todo mundo expresse bem objetivo a sua opinião, porque se mais pessoas quiserem, a gente dá espaço para todo mundo, tá bom? Obrigado, Marcílio. Obrigado pela participação. O próximo aí é o seu Kleber Jacinto. Pois não, seu Kleber. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tentar ser bem conciso, assim. Eu até expressei lá num dos grupos aí do condomínio que um pouco da discussão estava sendo levada assim, que a poucos vão ter benefício, né? Não se trata de um ter benefício e outro ser prejudicado. A questão é de fazer o correto, é cada um se responsabilizar pelo que é seu. É possível que alguém, numa individualização dessa, é possível que alguém pague mais, vamos dizer assim, num mês ou nos primeiros meses? É possível. Porque hoje ninguém tem uma dimensão do consumo que faz. Tem gente que muito possivelmente gasta muito mais água do que é necessário, de fato. Simplesmente porque hoje não tem ideia do consumo, não vê a conta chegando, não tem ideia do valor. E aí, por não ter ideia, usa de qualquer jeito. É natural, não é questão de falta de senso, não é uma questão de má vontade, né? Não é isso, não é falta de caráter, não é nada. É só porque hoje a gente não tem esse controle. E aí, por não ter controle, a gente termina usando a mais. É muito possível que é um cenário totalmente diferente do que acontece com luz. Luz, todo mundo, na hora que vai comprar uma geladeira, olha se tem aquele selinho do Procel, todo mundo tem lâmpada
Ninguém tem mais lâmpada incandescente em casa, evita certa tecnologia, tudo no LED. Quando o menino sai do quarto, manda desligar a luz. Por quê? Porque hoje a gente tem um parâmetro e a gente tem condições de medir e saber que pode economizar, pode fazer um uso racional. E com luz, e com água, e com gás, a gente não tem isso. E aí termina que, de fato, uns pagam pelos outros. E, infelizmente, essa é uma realidade. Agora, não se trata de um ser beneficiado em detrimento de outro. Não se trata de ser egoísmo de alguns poucos em detrimento do coletivo. Muito pelo contrário, hoje já até existem decisões judiciais que tratam dessa questão de individualização. É algo legal, é algo que, inclusive, alguns condomínios têm sido obrigados a fazer por questões de ações judiciais. Eu acho que o nosso condomínio está na vanguarda ao fazer isso de uma forma discutida coletivamente, sabendo dos impactos, sabendo que a gente não tem uma ideia real da economia que a gente vai ter, mas que é um problema que é melhor a gente fazer discutindo e conversando e com o tempo do que a gente vir com a ação judicial de cima para baixo, obrigando o condomínio a fazer de uma hora para outra. Tá bom, muito obrigado aí, seu Kleber. Realmente, a minha intenção é essa mesmo, é despertar nas pessoas esse senso de cada um ser responsável pelo seu próprio consumo. Talvez eu entenda o que o Marcílio colocou antes a respeito do momento, da pandemia e tudo mais, mas eu quis despertar isso porque eu acho que realmente isso é necessário. Existe já, assim, lei onde obrigam as construtoras a entregar o condomínio já pronto para uma individualização de água. Então, eu acho que o condomínio, independente de pandemia ou não pandemia, se esse é, como se fala hoje, é o nosso novo normal, nós temos que levar esse novo normal e temos que levar à frente o condomínio. Então, vamos lá. Nós temos aqui o Carlos. Não sei se tem mais algum outro Carlos, não tem sobrenome. Carlos? Pois não. Estão me ouvindo? Sim, perfeito. Então, eu só queria contar uma experiência. Eu adquiri a minha unidade faz pouco tempo e quando eu peguei, eu fiz uma reforma, todos os vasos estavam com vazamento aqui. Todo vaso. Ele entrava água direto e saía, né? Então, como acontece aqui, talvez em outros também tenha. E não era pouca, tanto que eu tinha que desligar lá o registro lá fora, né? Então, imagina que tenha 10 unidades que nem essa que eu adquiri aqui. Todas elas estavam com vazamento. Daí, ao fazer a reforma, eu mudei o sistema sanitário, né? Mas acredito que muitos devem ter vazamento pelo consumo que está mostrando de madrugada. Acredito que também muitos devem ter vazamento. Essas unidades que a gente tem conhecimento de que hoje elas estão fechadas, a nossa orientação para a nossa manutenção é manter o registro no hall fechado, para a gente não ter nenhum tipo de problema. Outras coisas que eu já percebi, inclusive eu também tenho a minha unidade aqui adquirida recentemente, na reforma em que eu fiz, todos os registros são muito antigos e a maioria deles já não funcionava mais. Então, às vezes a pessoa acha que fechou o registro, mas na verdade também não fechou o registro. E aí, se tem um vazamento no sanitário, continua vazando. Então, realmente, isso é uma verdade. A maioria dos problemas acaba sendo no vaso sanitário. Muito obrigado pela sua contribuição. Alguém mais gostaria de se pronunciar? Ninguém? Nós temos aqui 37 pessoas. Alisson Nakamura. Pois não, seu Alisson? Boa noite, Edmilson. Boa noite a todos. A gente vai ter algum questionamento de taxa de esgoto da KM? Na verdade, é assim, muito boa pergunta também, bem lembrado. Nós só pagamos o esgoto. As pessoas talvez elas confundam ou não tenham o conhecimento, que na verdade talvez nunca foi explicado em detalhes. É o seguinte, nós temos um poço artesiano aqui. Nós não pagamos a água. Eu soube que no passado teve algum contratempo de que por algum motivo a Caerne ou não tinha conhecimento desse consumo, mas eu não sei, eu acho que não é questão de se entrar nesse detalhe, mas a água nós não pagamos. Ela tem um relógio que mede o consumo da água e te cobra somente o esgoto. E se entrar no site da Caerne, nesse sentido, está lá dizendo que nós pagamos 100% do valor do esgoto
em relação ao seu consumo de água, por não comprarmos a água da Caerne. Imagina assim, se nós fôssemos pagar a água da Caerne e os 70% do esgoto, os 30 mil que nós pagamos hoje, eles seriam 50 mil reais de água, porque nós iríamos pagar a água e os 70% equivalente ao esgoto. Então, hoje, nós só pagamos esgoto. Ok? Ok. Alguém mais? Ok, sim. Então tá. Dona Maria do Carmo, a senhora quer contar? Olha, Isso, nós queremos falar. Olha só, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas tudo bem. Estamos sim. Aqui, olha, essa experiência eu tenho essa experiência que em Brasília nós tivemos no nosso condomínio e fizemos tudo isso. Foi uma grata surpresa que, digamos, eu pagava R$100 a mais. Aí, quando veio, no mês que veio a minha conta, a minha individualização eu passei a pagar 20. E o que aconteceu com um vizinho que a gente costumeiramente via ele passar, às vezes, até meia hora brincando debaixo do chuveiro, ele saiu correndo até no meu apartamento, mas fica quanto que tu pagou? Eu disse, estou pagando 20. Eu paguei 270. Eu digo, bem, você agora vai saber quanto que custa, quanto que nós estávamos pagando por você. E nessa época eu era do Conselho Fiscal. E saímos e tivemos várias pessoas com esse mesmo entendimento que agora iam pagar mais. Sim, mas eles passaram a se policiar e diminuíram suas contas. E para o condomínio também aconteceu tudo, baixou tudo. E, olha, para nós, a redução do valor do condomínio, como foi apresentado aí, foi interessante, nós também estávamos pagando, digamos, na época, eu vou fazer só uma estimativa, era R$180, passamos a pagar 90, e com essa redução, e cada um individualizando a sua conta de água. Foi o bastante para resolver todo o problema do condomínio. E ainda mais, passamos 3 anos sem um aumento de condomínio, porque estabelecemos uma taxa X para pagar todos os custos e ainda sobrava alguma coisa para a reserva. Tá certo. Então, valeu demais a conta e concordo plenamente com essa divisão. E como foi dito aí, alguém gasta aí horrores e nós estamos dividindo essa conta. Você mesmo, Admilson, falou isso aí. Concordo plenamente. Então, essa é a melhor maneira de nós resolvermos esse problema. E ainda mais, descobrir os vazamentos, sim, porque alguém vai se preocupar com isso, porque, por enquanto, não existe essa preocupação. Então, perfeito, e concordo plenamente com essa divisão, porque já vivi isso e valeu a pena. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua contribuição. Aqui está como Maria do Carmo, perdão que eu não sei o seu nome, mas muito obrigado pela sua contribuição. O telefone dela que conseguiu encaixar direitinho, o meu deu zebra. Não tem problema, não. Agradeço muito pela contribuição. Tem alguém inscrito? Tem alguém inscrito? Clint Silva. Depois eu te chamo de novo, Liliane. Tá. O Clint Silva, está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Eu queria falar justamente no exemplo que foi abordado no início da apresentação, né? A gente tem que ter consciência que não é uma questão de um rodízio, que cada um vai pagar e consumir. Eu consumo mais, outro consome menos e paga a mesma coisa. É a questão realmente de você pagar por aquilo que você consome e lembrar da sustentabilidade, de ter um consumo sustentável. A partir do momento que você vê que está consumindo demais, desnecessariamente, pagando mais, aí você vai se orientar a ter um consumo mais sustentável e vai pagar por aquilo que você consumiu, né, corretamente. Perfeito. Muito obrigado também pela sua contribuição. Vamos lá, Liliane, você de novo. Enquanto as pessoas estavam contribuindo, é muito interessante que a gente vai juntando as peças, né?
E essa experiência do condômino que disse que já participou de um condomínio também que foi interessante. Eu acho que tem duas coisas aí para ser trabalhadas. É uma tendência, não dá para a gente fugir, é uma tendência muito maior do que ser financeira, é uma tendência ecológica, né? Que eu acho que a gente tem que se mobilizar, sim, para que cada um comece a administrar melhor os seus gastos desnecessários. Quais são as pessoas que desligam o chuveiro, por exemplo, na hora de tomar banho, na hora de se ensaboar? Quais são as pessoas que desligam a torneira na hora de escovar dente? Eu faço isso. E muita gente faz, mas tem muita gente que não faz, fica debaixo do chuveiro todo o tempo. Então, às vezes a gente precisa através de um caminho financeiro, para trazer uma consciência ecológica maior para as pessoas. Eu acho que o condomínio tem que evoluir esse questionamento, sim, tem que evoluir essa conversa, trazer os condôminos para essa discussão, que é importante, é uma tendência, não é mais futuro, não, virou presente, entendeu? Obrigado, Liliane. A senhora Vanessa Cruz. Oi, boa noite. Eu concordo com essa proposta de mudar. Agora, eu acho que o que está segurando a maioria ser contra é que a taxa do condomínio está reduzindo muito pouco. Como o senhor que falou aí, que desculpa, não me lembro o nome, no condomínio que ele estava, ele pagava 180, passou a pagar 90. Então, foi 50% a menos na taxa de condomínio. Eu acredito que se houver uma proposta reduzindo mais a taxa de condomínio, seria mais viável. Por quê? Porque aí, concordo com essa senhora que acabou de falar, que também não lembro o nome, me desculpe, que cada um teria que ter consciência para economizar água, o cais também e tudo mais, que é uma tendência e é uma responsabilidade da sociedade. Agora, com a taxa de condomínio, com uma redução tão pequena, acaba que a gente não consegue convencer a maioria. Obrigada. Entendi, dona Vanessa, mas deixa eu explicar para a senhora como é que funciona essa situação. Eu não tenho como tirar mais do que está previsto na Assembleia. Então, veja só, a Assembleia, na época em que votou toda a previsão orçamentária, disse que ela iria gastar com água e gás R$43 mil. Para que a gente possa fazer essa conta, eu tenho que tirar só esses R$43 mil da previsão orçamentária. Eu não sei exatamente qual foi o processo que o nosso amigo que fez a contribuição do comentário foi numa oportunidade em que eles votaram algumas outras coisas. Mas a gente só pode tirar daí o valor equivalente ao consumo da água e ao consumo do gás. O que eu posso deixar para vocês claro é que todo esse trabalho que eu estou fazendo, ele está diretamente ligado com a previsão orçamentária. Eu precisaria primeiro responder isso que eu fiz para no seguinte debate que nós vamos promover é a discussão da previsão orçamentária. Então, existia uma previsão inicial de que nós, já no início da gestão, começamos a rever, já fizemos algumas propostas que foram aceitas por vocês da troca do gás. Isso vai acontecer, não aconteceu ainda em virtude de tudo que vocês acompanharam por vazamento no gás. Nós estamos encontrando vazamento dentro das unidades, vazamentos pequenos, que são às vezes imperceptíveis, mas que na somatória total afeta. E nós estamos trabalhando muito para a redução dessas despesas. Pode ser que na hora da gente apresentar uma previsão, a gente já consiga reduzir um pouco e criando esses novos hábitos, criando essa nova consciência, numa seguinte previsão orçamentária, todo mundo já vai ter possibilidade de reduzir de novo a taxa, porque as experiências mudaram, os costumes mudaram. Então, nós estaríamos num caminho de tentarmos as reduções futuras, mas o que eu posso garantir neste momento, ainda mais porque eu estou aí somente há 2 meses, é tirar somente os valores que estão previstos e conceder esse valor de abatimento na taxa de condomínio. E no futuro, juntos, nós podemos decidir, olha, podemos cortar um pouquinho aqui, podemos cortar um pouquinho ali, tira daqui e põe para lá, e trabalharmos junto,
que essa é a minha intenção de fazer. O mesmo debate que eu estou promovendo para a individualização é promover um debate de discussão com a previsão orçamentária. Então, infelizmente, nesse momento, é só essa redução que nós teremos, tá bom? Vamos lá, alguém mais está se candidatando a falar? Ninguém? Ninguém tem mais dúvida? Podemos dizer que está explicado, que todo mundo aí está com a sua opinião formada. Então, nós tivemos aí um pico de 37 pessoas, se eu não me engano. Agora estamos com 36 pessoas na live. Eu espero, de alguma maneira, ter levado algum tipo de esclarecimento para vocês, de alguma maneira, ter tirado as dúvidas. Wilson, Pois não. acho que eu clico aqui, mas eu acho que não está aparecendo aí. Vamos lá. Eu não sou proprietário, certo? Eu sou inquilino. Certo. Temos uma procuração. Você tem ideia de quantos apartamentos são alugados? Não, não tenho essa estatística. Na verdade, nós estamos fazendo ela agora junto com a parte do gás. Nós estamos recadastrando as pessoas. Eu, em breve, terei essa estatística. Pronto, deixa eu te falar uma coisa. Não sou contra, certo? A questão da justiça. Isso aí não tem nem o que se discutir, né? Vai ter uma hora que isso vai acontecer. Ou por bem ou por mal. Isso aí é fato. Eu tenho outras experiências de outro condomínio, inclusive até da minha irmã, que há 6 meses individualizou. Hoje ela só reclama. É o que acontece, certo? Tantos têm uma experiência boa como uma experiência ruim. Inclusive os vizinhos dela também. Mas, enfim, eu como inquilino, quando a gente vem locar um apartamento, a gente olha o que aquilo vai ser, a gente vai ter de benefício. Área de lazer, no caso aqui tinha a água e o gás. Então, você tem que ver também, junto com os proprietários, né, e também com quem alugou, contratualmente, o que isso vai impactar, né? Porque eu fico preocupado porque a gente tem um orçamento mensal, aluguel, e quando isso foge, né, não pode ser até que seja menor, mas a experiência que a gente tem não foi boa. A experiência que minha família tem não é boa em relação a isso aí. Então, é uma coisa que tem que ter um estudo disso aí também. É fato, quem está com o apartamento fechado vai ter um benefício bem maior. Isso aí não tem que discutir, porque não está havendo consumo, né? E assim, esse estudo tem que ser feito. E aproveitando o ensejo, eu sei que talvez não seja nenhum momento, né? Vou logo dizendo, justiça tem que ser feita. É fato. Vai acontecer por bem ou por mal. Mas, na minha opinião, eu acho que o momento hoje não é oportuno. Na minha opinião. Por quê? Porque com a pandemia, como você já citou, que a gente fala muito de pandemia, tudo tem motivo, é a pandemia, mas com a pandemia, hoje somos 6 em casa. Onde quando não tem pandemia, são 3. Né? E assim, eu sei que você fez esse estudo em relação à OMS, a quantidade de litros de Opa, Neto, desculpe, o seu microfone cortou. Neto, está me ouvindo? Oi, está ouvindo? Eu fui inibir aqui um microfone que estava aberto, eu equivocadamente cliquei no seu, me perdoe. Repete o que você estava falando no finzinho, por favor. Pronto. Em relação ao estudo da OMS, né? Isso aí está na internet, mas você tem que ver, tem que levar em consideração que se você viu lá esse estudo, se fala em relacionado ao Brasil. A OMS, ela tem sede na Europa, né? Então, a temperatura da Europa é totalmente diferente do Brasil. O europeu, ele toma, para ter ideia, tem alguns que não tomam nem, passam uma semana, sei lá, pouco, todo mundo sabe dessa história, né? E quanto o brasileiro, ele gosta de tomar banho, né? Gosta de se refrescar, até por causa da temperatura da gente. Então, tem de se consumir mais água, né? Então, é só para você
tentar ver essa questão, né, dos inquilinos, Tá? porque isso aí talvez cause um impacto. Deixa eu te... Eu, particularmente, a primeiro momento, eu confesso a você que eu me assustei. E cheguei a falar até com o proprietário. E dizer o seguinte, olha, hoje eu pago X. Se você abater do aluguel o valor que eu consumi de água e de gás, eu fico. Isso muitos talvez pensem assim também, né? Então, boa noite. Eu desculpe aí Muito obrigado pela sua participação. Toda a participação e toda a opinião, para mim, ela é totalmente válida. A única coisa que eu posso dizer para você é que eu não tenho essa estatística e tenho também uma opinião de que cada contrato ele é um pouco diferente entre as partes. Às vezes tem um contrato que fala que está com o condomínio incluso, outro não está com o condomínio incluso, e assim por diante. Mas os R$118 que teria de custo, esse custo não seria seu, seria do proprietário. Então não seria você que iria pagar isso, seria ele. Porque isso é um bem que vai ficar no apartamento dele. Então não vai sair do seu bolso. Mas, como cada contrato de aluguel tem as suas cláusulas próprias e específicas, fica difícil de eu poder opinar claramente. Mas está registrado aí a sua opinião, tá bom? Eu tenho aqui a dona Lenilza, mas eu acho que a dona Vanessa Cruz também está com a mãozinha, não sei se ela estava querendo falar, e a dona Selma Rodrigues está com o microfone aberto. Sim, sim, eu só consegui entrar agora, foi há pouco tempo, de modo que meu problema é que eu não vou falar nada, porque eu só depois vou procurar saber tudo que foi falado, mas enfim... Eu estou na administração lá, se a senhora precisar de algum esclarecimento, mas toda essa live ela está sendo gravada. Ela será disponibilizada no canal do YouTube do Corais, para que todos possam assistir novamente, ou quem queira tirar dúvida ainda, assista. Permanecendo a dúvida, eu estou à sua disposição na administração, dona Selma. Eu agradeço muito, obrigada. Nada, pois não. Oi. Boa noite, Lenilza. Não, dona Lenilza. Então, vamos lá. Eu trabalho com administrações e eu tenho várias administrações em alguns condomínios aqui de Natal, certo? Então, é fato, como foi falado agora, que uma hora a gente vai ter que individualizar, mas eu vou falar um pouquinho do conhecimento que eu tenho, certo? Dentro dessa área. Alguns condomínios, 2 condomínios em médias que tentaram fazer essa individualização, houve assembleias para retornar de novo e não tem mais a individualização. Por quê? Porque só para a CAERN, quando a gente trabalha com a CAERN, a gente tem uma quantidade que a gente pode usar mensal de água. E essa quantidade que você use ou que você não use, você vai pagar. Que hoje está variando em torno de R$39 a R$49. Eu não sei bem o valor exato, que também tem a tecnometria em outros condomínios. Esses 2 condomínios que tentaram fazer isso, teve que haver outras assembleias e voltar atrás. Por quê? Porque não houve redução no custo do condomínio e as pessoas começaram a pagar. Além de pagar o condomínio, algumas pessoas, as menores contas de água que teve no condomínio foram contas de 70, de 80. Eu acredito que foi em média isso. E a questão também da individualização do gás, né? O gás, quando você individualiza, esse gás que ele é encanado, ele é um gás mais limpo, ele é um gás um pouco mais caro. Então, assim, o botijão de gás hoje está em média R$70, em torno disso. Então, tem gente que passa 2 meses, eu acredito, 3 meses com botijão de gás. Então, assim, a partir do momento que individualizar o gás, vai vir aquele valor X que você usa, mas não vai ser em torno de R$70, porque justamente em outros condomínios que eles tentaram individualizar, seu Edmilson, aumentou o custo muito grande para os condôminos. Além do condomínio não baixar, veio uma taxa extra de gás que estava em média R$100, R$120, e ainda veio a questão da água. Então, assim, é uma coisa que vai ter que ser feita no futuro. Mas assim, eu estou expressando o conhecimento que eu tenho técnico nessa área, entendeu? Então, assim, tem que ser uma coisa muito bem pensada, porque condomínio
não baixa, a condomínio só aumenta, né? Porque vai começar a fazer as manutenções, vai perdendo as garantias. Então, assim, tem vários condomínios que eu administro que eu não vejo baixar com essa individualização quando eles fazem. Pelo contrário, chega mais contas, mais despesas para os condomínios pagar. Então, tem que ser uma coisa muito bem pensada e muito bem planejada. Dona Lenilza, deixa eu só esclarecer algumas coisas. Eu não sei se você pegou a apresentação desde o início, mas a nossa individualização não tem nada a ver com a CAERN. Então, nós não teremos nenhuma taxa mínima de CAERN. O valor da nossa taxa vai ser a nossa conta mesmo, que vai ser interna. Não tem nada a ver com taxa mínima. Então, eu sei de alguns condomínios aqui que fizeram a individualização pela CAERN. Quando você faz pela CAERN, cada apartamento passa a ser uma unidade consumidora. Aí essa unidade consumidora, ela tem sim uma taxa mínima. Não é o nosso caso. A unidade consumidora da CAERN continuará sendo o condomínio. Vamos ter uma única conta de água, que é o que eu expliquei antes, que é o relativo ao esgoto, e esta conta é que será rateada entre os moradores. Então, talvez essa seja a grande diferença. Quanto às pessoas gastarem mais ou menos, é aquilo que nós estamos discutindo. Isso é o consumo. E para que a gente tenha redução na taxa de condomínio, precisamos tirar da taxa do condomínio o que não é despesa do condomínio. Então, talvez seja aí algumas pequenas diferenças que a gente deva levar em consideração. Mas vamos lá. Marcílio, você está com uma mãozinha, você está querendo falar de novo? Marcílio, me ouve, não? Oi. Tô querendo. Vou aproveitar o gancho da última fala aí. Eu já entendi desde o início que seria pela CAERN, tá? Então, beleza. Quando faz pela CAERN, tudo você resolve com a CAERN. Se você tiver um erro de medição, você resolve com a CAERN. Se você discordar, a CAERN vai trocar o medidor, vai mandar você pode solicitar uma cartão do medidor, alguma coisa desse tipo. No caso, como vai ser administrado pelo condomínio, eu vejo dois problemas que se for aprovado, você vai ter que pensar nisso aí. Um é o seguinte: quando você mede o somatório do consumo de todo mundo, nem sempre vai bater com o consumo do medidor que a CAERN instalou lá no posto, certo? Raramente isso vai dar certo. Imagine que são 360 medidores que você vai somar aquele consumo e vai bater com o consumo do poço. Não vai bater, já bota isso na sua cabeça. Não vai bater. Então, muito provavelmente, você vai ratear como se fosse assim, de 100% eu vou somar tudo, 100%, aquela unidade ali, ela assumiu quantos por cento do todo? Vamos chutar aqui 1%. Aí você pega a conta da CAERN, vai pegar 1% e vai calcular quanto é o consumo daquele apartamento. Eu vejo... Porque é o seguinte, pode muito bem um medidor dar um problema. Na hora que um medidor der um problema, você não vai conseguir identificar que é um problema ou não. Concorda comigo? Porque ninguém sabe quanto cada um come. Só se tiver um histórico, eu pago, sei lá, eu consumo 10 metros cúbicos por mês. Vim um mês, vai dar 20, aí o cara vai suspeitar. No caso, se ele estivesse tratando com a CAERN, ele... resolveria diretamente com a CAERN. Como vai ser do condomínio, você vai ter que pensar como tratar esses problemas. Tá entendendo? Porque vai ter uma hora que o somatório dos condôminos vai dar maior do que o valor que a CAERN me deu no poço, e tem hora que vai dar menor. Como é que você vai solucionar o problema? Já pensou nisso? Maior não vai poder dar nunca. Isso é fato. Não pode. Dá. Deixa eu te explicar por quê. Espera lá. Vamos lá. Eu vou tentar voltar aqui enquanto eu vou falar, vou pegar aqui Aqui. Veja só. A somatória do consumo dos apartamentos, se eu vou pegar um valor de 6.840 metros cúbicos de água, a somatória dos apartamentos nunca vai poder ser maior do que este valor. Por quê? Porque eu tenho área comum.
A área comum consome a água também. Então, eu vou ter 360 relógios que, nesta proporção, eles vão ter uma somatória e eu ainda tenho área comum. Pode ter um problema no relógio? Sim, claro. O relógio é mecânico, o relógio ele tem lá, é uma peça que pode apresentar defeito. Eu não vou nem discutir isso com você. Mas, primeiro, todos os relógios eles são aprovados pelo Inmetro. Nós estamos pegando com uma empresa que vai se responsabilizar por isso. E você vai ter, como eu disse antes, pelo menos 3 a 4 informações antes para ter ideia do seu próprio consumo. E eu garanto para você que no primeiro mês, se eu sobreviver, você vai ver. Porque o que eu vou ter de reclamação é, no mínimo, 20 a 30% do condomínio dizendo: eu não gasto isso, isso está errado, eu não faço isso. Porque são pequenos vazamentos que tem em casa que ninguém nota. É o consumo da pessoa que às vezes ele é como nós falamos várias vezes e vários moradores aqui também falaram isso. Você às vezes não está fazendo por má fé, é por puro desconhecimento do seu tipo de consumo. Então o banho de 15 minutos que você não fechou a torneira para se ensaboar, e é o teu, da esposa e de 2 filhos. Nós estamos falando aí de 1 hora de água rolando. Uma pessoa que às vezes tem um costume de achar de que o consumo da casa... eu morava numa residência e eu não gastava isso. Eu fui para um apartamento, por que eu estou gastando isso? Porque a pressão da água é totalmente diferente. Então, nós vamos ter várias situações onde as pessoas vão ter que começar a ver e entender o seu próprio consumo. Então, que no primeiro mês, no segundo mês, eu vou ter um número excessivo de reclamação, sim, eu estou consciente disso. Mas, para isso, nós temos que trabalhar junto. Para isso, nós temos que descobrir se é o nosso sistema que está errado na medição ou se é o seu sistema de consumo que está errado. Porque depois de 3 meses batalhando, a gente pode descobrir que sim, era o seu consumo que estava errado, você consumia muito, está achando de que é tudo errado menos você. Mas eu não descarto em momento nenhum um problema de hidrômetro. Se for detectado isso, esses hidrômetros vão ser comprados, eu vou ter garantia. Aciona-se a garantia e troca. Esse eu acho que deve ser bom. Não, entendi. Só deixa eu tirar uma dúvida. Então, quer dizer que na área comum você não vai medir, você vai pegar a diferença, né? Exatamente. Sabe por quê, Marcinho? Porque nós temos... Eu entendi, só rapidinho, que você ia medir a área comum, tá entendendo? Por isso que eu achei que se medisse a área comum, o somatório não ia bater nunca. Mas se você vai fazer a área comum por diferença, esses 20% é a tua margem de incerteza, digamos assim. Mas veja só. Mas espera um pouquinho. Lembra corrigir, os 20% vai ser para corrigir. Mas lembra do que eu falei. Esses 16,67 que vocês estão vendo na tela, ele não será uma taxa que todo mês será repetitiva. Se a área consumiu menos, você vai pagar menos. Os 16,67 aqui, ele está dando um exemplo de que a área comum consumiu isso. E é o que eu disse, se a área comum consumir menos do que isso, o valor que você vai pagar ali também vai ser menor. Concorda? Ok. Então, o que eu quero deixar claro é, sim, teremos alguns problemas no início, sim, teremos dificuldade, teremos que fazer o entendimento das pessoas. Todo mundo vai ter que fazer um trabalho para descobrir como está sendo o seu consumo. Porque nos últimos 10 anos eu tive hábitos e costumes que eu não sei mensurar. Então nós vamos ter que fazer um trabalho para ajudar as pessoas a mensurarem esse custo. E aí, instruir. Eu fiz uma brincadeira uma vez, falei que eu ia fazer um vídeo e até hoje eu não fiz. Mas como está dando certo essas minhas informações com o vídeo, tenho recebido várias pessoas falando, não, continua. Nós temos que fazer o vídeo instruindo as pessoas a pegar aquela garrafa PET e colocar dentro da caixa acoplada. Só ali são 2 litros de água por descarga. Então tem muita coisa que dá para fazer em casa. Tem a parte da torneira, quando você usa aquele aspersorzinho de água, a redução do consumo. Façam o teste vocês na casa. Não faz nada, não vai gastar água. Mas eu garanto para você que um daqueles aspersorzinhos de água, ele segura para você lavar a louça muito mais do que quando você vai na torneira do tanque e abre. Então são vários detalhes que dá para você mudar e economizar.
E esse é o trabalho que eu estou propondo. É a conscientização de todo mundo, um trabalho em conjunto, que eu acho que vai ser benéfico para o condomínio. Edmilson, só para finalizar, primeiro eu quero parabenizar a sua iniciativa, acho que tem que ser discutido mesmo isso aí, eu acho bacana isso. E outra coisa, e a deixa que fica no ar é o seguinte, menos de 20% do valor do condomínio é relacionado a gás e água, menos de 20%. Então, a gente tem que combater esses 80 e tantos %, porque a taxa ainda fica muito alta, R$600. Você tirando o gás, tirando água, R$600 a gente ainda está pagando muito. Eu sei que é uma batalha grande, é difícil, e passa também para a conscientização do morador, porque tem que ter tanta equipe de limpeza, porque o morador não é educado a deixar limpo, né? Porque tem tanto segurança, porque o morador não se comporta. Então, assim, tudo isso eu sei que a culpa, na verdade, não é da administração, da culpa da grande maioria dos moradores mesmo, mas fica a deixa aqui, porque a gente está combatendo só 20% da conta. E a gente não vai deixar de pagar, a gente só vai pagar realmente o que a gente consome. E é justo isso. Mas a gente não vai deixar de pagar. Mas esses 80 e tantos % aí que tem, 83, alguma coisa por cento, que a gente vai permanecer pagando um valor que eu acho caro pelo número de unidades que tem, mas eu sei que o condomínio é muito grande, é difícil manter a parte de manutenção, a limpeza, a segurança, mas deixa aí para a gente combater também nessas áreas. Tá certo. Parabéns. Você tem razão. Primeiro, muito obrigado aí pelo elogio. Eu estou procurando fazer, sim, uma gestão participativa, uma gestão conforme eu havia prometido antes, de discussão, de sempre transparência em tudo aquilo que eu estiver fazendo e tudo aquilo que eu estiver propondo. Você bem sabe, você é um dos conselheiros suplentes, de que eu já mostrei aí uma sugestão de previsão orçamentária, onde a gente está propondo algumas mudanças e algumas alterações, e que eu acho que dentro em breve a gente também vai poder promover uma nova discussão com todos aqui para fazer essa troca de informação. Então vamos lá, pessoal. Mais alguém aqui quer se pronunciar? Podemos dar por encerrada? Como é que estamos? Estamos com 1h e 42 minutos aí de live. Alguém mais gostaria de se pronunciar? Então tá bom. Entendo. Eu reparei aqui que durante o nosso bate-papo, algumas pessoas parecem ter colocado algumas informações no chat. Eu peço desculpas porque eu não li esse chat, nós ficamos mais na conversa. Então, eu acabei não respondendo nenhuma dessas perguntas que podem ter sido formuladas ali. Eu tenho vários questionamentos ali. Eu peço, por gentileza, que vocês me procurem ou encaminhem um e-mail ou me liguem, desçam lá e esclareçam qualquer ponto que ainda pairar de dúvida com vocês, para que no sábado, no dia da votação, tenha a participação de todos e que todos desçam convictos que são favoráveis ou não e expressem essa opinião através da Assembleia. Tá bom? Então, muito obrigado a todos que contribuíram e aqueles que participaram comigo e aguardem a próxima. Muito obrigado, gente.